Sejam muito bem-vindos, nós estamos em mais um Creative Talks e prazer poder fazer parte dessa comunidade vibrante de empreendedores. Nós temos alcançado Fortaleza, temos alcançado João Pessoa, estamos em Recife, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Curitiba, nós estamos em Porto Alegre, estamos em Florianópolis, nós estamos em Juazeiro, estamos em Tabuleiro, nós estamos hoje no Brasil. Então só posso agradecer pela audiência, pelo apoio, pelos patrocinadores. Eu não posso deixar de mencionar. Gente, vocês que precisam de infraestrutura audiovisual, broadcast, infraestrutura para cinema high-end. Você que é empresário, está montando o seu estúdio, você que de alguma forma precisa de equipamentos que possam conectar, digamos, o seu iPhone, o seu Samsung a uma pequena tela, a MCI tem a solução. A MCI, ela representa a Aptory, a MCI vende, obviamente, comercializa a Amaran, ela tem as tecnologias high-end que possam tanto ajudar grandes empresários como empreendedores, tá? Você pode procurar o Wendel, chama no direct do Instagram que está aparecendo aqui da MCI e eles vão fazer o melhor atendimento. De boa? Hoje no Creative Talks nós temos uma figura muito ilustre, um empresário, empreendedor, figura fascinante, inteligentíssimo, Caico Borelli. Caico, uma honra poder receber você aqui. Nós temos uma comunidade vibrante de empreendedores, de pessoas que por vezes precisam de um insight, um exemplo de vida, uma história corajosa e desafiadora. E eu sei, aqui nos bastidores a gente estava conversando, você tem uma história extremamente interessante, inspiradora, corajosa, ousada. Tudo poderia ter dado errado e você apostou sendo o próprio case de sucesso. Seja muito bem-vindo ao Creative Talks. E agora a palavra é com você. Eu queria que você se apresentasse para a nossa comunidade. Quem é o Caico Borelli, o que é que ele faz, qual é a empresa que ele tem, enfim. Bom, primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer poder participar dessa plataforma e te parabenizar, né, Davi? Chegando tão longe assim, é impossível começar o podcast sem te parabenizar. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado. Todo sucesso para você. Bom, meu nome é Caico Borelli, sou advogado na área da saúde, sou empresário, então eu tenho a minha parte do direito que atua na área da saúde, mas meu escritório atua em diversas áreas do direito. E a minha história sobre a área que eu escolhi, né, eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, pós-graduação em Direito Imobiliário, mas eu me apaixonei por algo que eu vivi, né? E qual foi essa vivência? Eu passei a vida inteira obeso, né? Eu sempre sofri com obesidade. Fui uma criança magra no começo, ali na primeira infância, e logo depois, né, fui acometido por uma primeira meningite das duas que eu tive. Então, engordei muito, e de lá para até virar adulto, não emagreci mais. Lógico, altos e baixos, né? E, obviamente, gente, fui uma criança que sofreu muito bullying. Muito bullying. Isso acompanhou a minha vida inteira. E aí, quando foi em 2000... é muito marcante, né, cara? É muito marcante. Eu consigo ouvir com nitidez os gritos do colégio, né? O que as pessoas falavam no colégio. É marcante. Não sai, né? As pessoas... Não que eu não praticasse bullying também, né? Eu aprendi a me defender. Mas é, de fato, marcante. E a obesidade foi uma doença que ela me acompanhou até quando eu fiz 30 anos, né? Ou seja, em 2015... precisei fazer a cirurgia bariátrica. Não foi, óbvio, Davi, a minha primeira opção. Foi a última, né? Assim como acontece com a gigantesca maioria. Demorei muito a entender que eu estava doente. Demorei muito a entender que eu precisava de uma ajuda maior do que no endócrino, do que no nutricionista. Que era algo que eu não estava conseguindo realmente lidar, resolver, me curar. E aí, fui precisar da cirurgia bariátrica e meu plano negou. E é importante que se destaque que a negativa, ela foi indevida. Eu provei que ela foi indevida. Por quê? Porque era um caso de urgência, né? Eu estava com 150 quilos, com todas as taxas alteradas e, embora meu plano só tinha 4 meses, e a lei é clara que ela fala que em doenças pré-existentes a carência é de 24 meses. Tudo bem, mas o mesmo plano, o mesmo cara que te vende, Davi, na sua casa, garanto que você já fez seu plano, ele fala assim, ó, Davi,
assim que você assinar, a partir de amanhã, em 24 horas, você já pode dar entrada no hospital em urgência e emergência. E faz parecer um Sim, grande favor, é verdade. né? Você se sente até acolhido. Nossa, Sim, que legal. E a lei também, né? Então, o que que eu fiz? O meu papel foi utilizar essa parte da lei que fala de carência de urgência e emergência é apenas de 24 horas e não de 24 meses. Consegui colocar a minha obesidade como emergência, como urgência, e consegui que o juiz entendesse dessa forma, quebrando a carência de 24 meses para 24 horas. Como eu já tinha mais de 4 meses de plano, obviamente já tinha ultrapassado a carência de 24 horas. E aí eu fiz a minha cirurgia bariátrica, e foi aí, Davi, que eu comecei a minha caminhada no direito da saúde. Como eu te falei até lá fora, infelizmente não tive aquele start de essa aqui é uma área boa para se atuar. Imaginei que era um produto sazonal, que não tinha outros consumidores no Brasil. Olha que ilusão a minha. Não existiam outros consumidores no Brasil, né, em Fortaleza, fora, que estivesse passando pelo mesmo problema que eu. E ignorei completamente aquilo que eu tinha conseguido fazer, que já era de fato uma raridade, né? de maneira metafórica, eu poderia dizer que você foi o seu primeiro cliente na bariátrica, e eu também poderia entender que você é o próprio case de sucesso para tudo isso. Com toda certeza. Fui meu primeiro cliente a conseguir a cirurgia bariátrica com quebra de carência. E depois daí, em 2018, quando acaba a lua de mel com a bariátrica, né? Que, para quem não sabe, a gente faz a bariátrica se sentindo muito mal. E aí, quando você começa a perder o peso, você vai se sentindo muito bem. Porque você, enfim, está efetivamente vencendo aquela doença que por tantos anos estava ali lado a lado com você, né? Quase que, né, fazendo parte do seu dia a dia, dentro de você mesmo. Então, quando você passa a vencer aquela doença, você se sente bem, confiante, mais bonito, se sente mais paquerado, Sim. mexe com absolutamente tudo. Mas essa lua de mel, ela também acaba. Que é justamente. Eu lembro, Davi, que eu tinha uma vontade de entrar numa roupa da Zara, né? Porque quando eu tava obeso, eu não escolhia roupa. A roupa me escolhia. Cabe, eu vou levar. Então eu tinha um objetivo, eu quero muito entrar numa roupa da Zara, porque eu achava a Zara tinha, né, um vestimento melhor do que as que eu conseguia comprar, que era C&A, Renner, Riachuelo, era as únicas que davam em mim, né, nessas de departamento, obviamente, e eu me negava a entrar em loja de obeso, me negava, podia estar cortando minha pele, mas eu não entrava lá para comprar uma calça, né? Então, acabou a lua de mel quando eu percebi que eu já estava entrando naquela roupa, mas o caimento não era bom. E sabe que eu comecei a perceber que todas as angústias, toda a parte psicológica que eu sofri quando obeso, eu estava magro e passei a sofrer de novo as mesmas sequelas psicológicas de uma obesidade. Ou seja, eu passei a ter vergonha de ir à praia, vergonha do meu corpo, vergonha de estar de sunga, vergonha de ir a um churrasco. A única coisa que tinha mudado era que eu comia menos e estava mais saudável, clinicamente mais saudável. Mas psicologicamente era como se eu estivesse obeso num corpo magro. Eu não conseguia nem me reconhecer. E aí, precisei novamente da operadora de plano de saúde. Dessa vez, diferente de 2015, eu dei mais publicidade nisso. Eu falei, olha, tô tentando. E aí eu percebi que tinha muita gente, que não era um caso isolado. Tinha realmente muita gente precisando das cirurgias reparadoras. Muita gente que tinha feito a bariátrica e precisava das cirurgias reparadoras. E aí eu entendi que, opa, deixa eu ver o que acontece aqui comigo. Assim como a bariátrica, nas reparadoras também foi meu primeiro caso de conseguir pelo plano e também meu primeiro caso de sucesso. Consegui fazer as reparadoras pelo plano de saúde, tudo pago pelo plano de saúde através de uma liminar na justiça, usando o mesmo argumento, né? Por se tratar de sequela da obesidade, precisava a continuação do tratamento, já que era sequela, o tratamento não acabou. Se não acabou, ele precisa ser pago totalmente. Consegui, e de lá para cá não. Aí eu já tenho ajudado as pessoas no Brasil todo, graças a Deus. Caico, um detalhe que, ao meu ver, como leigo, mas eu percebo com muita fidedignidade, e aí eu aponto isso para vocês. Imagina você ter a oportunidade de contratar um profissional. O Caico Borelli, ele é um advogado de muita competência, é empresário, tem o seu escritório baseado aqui em Fortaleza, mas ele atende o Brasil, que isso fique claro. Mas é muita
fidedignidade, é muita coerência. Isso dá um nível de autoridade para o advogado, porque você viveu o trauma. Você viveu a doença aguda. Isso. Então você entende exatamente o que muitos da nossa comunidade vivenciam. A minha família, por exemplo, é uma família de obesos, né? Sim. Minha família é uma família de obesos. E eu sei que eu tenho esse G também. Mas o que eu estou aqui confirmando é que existe uma total relevância, o fato de você ter vivenciado a experiência, viveu a obesidade aguda, passou pela bariátrica, foi o seu próprio, digamos, advogado, Sim. e posteriormente você advoga pela cirurgia reparadora. Então você viveu todos aqueles momentos que envolviam a debilitação da autoestima, de não conseguir, por exemplo, socialmente falando, transitar em todos os ambientes sem que isso não viesse ser motivo de vergonha, de percalço, além das lembranças dos bullying passados. Cara, então existe muita competência no que você está dizendo. Além da competência que você tem como advogado, você sabe a dor do cliente, Perfeitamente. a dor do paciente. Isso é de uma relevância. Você havia me falado nos bastidores, né, que você fez essa guinada. Você tem formação no direito imobiliário, formação no direito, salvo engano, trabalhista, previdenciário. E aí você faz uma guinada, né? E hoje você é uma referência no nosso estado. E você está indo para além das fronteiras do estado do Ceará, para além das fronteiras de Fortaleza. E aí eu lhe pergunto, quanto tempo leva esse trâmite? No momento que você é acionado, e como é que você é acionado? Como é que qualquer um que faz parte dessa comunidade da Creative queira lhe acionar? Como é que ele consegue lhe acionar e qual é o trâmite? Como é que geralmente funciona? É um médico que lhe aciona? É o paciente que lhe aciona? Perfeito. Entre o momento que ele lhe aciona até o ganho da causa, como é que isso funciona? E depois da causa, uma vez sendo ganhada, ele corre o risco de ter que pagar ao plano de saúde posteriormente, porque existe possibilidade daquele ganho ser derrubado. Eu queria que você esclarecesse, porque eu sei que nós estamos tratando em um canal de empreendedores, é bem verdade, mas, ao mesmo tempo, essa é uma dor do empreendedor também. Claro, vamos lá. Quando a gente fala de cirurgia reparadora, né, a primeira função que a gente tem que entender é por que o nome de cirurgia reparadora, de onde veio, né? As pessoas repetem, preciso de uma cirurgia reparadora, mas sem saber de onde. Tá, tudo bem, você sabe por que é uma cirurgia reparadora? De onde veio? Né? Qual a diferença dessa cirurgia reparadora? Por exemplo, a pessoa que quer fazer a reparação na mama. Qual a diferença dessa reparadora para uma mamoplastia sem ser reparadora? As pessoas não sabem. E aí é importante. Por que isso é tão importante? Já já vocês vão entender, Davi, que o que a lei fala e o porquê que a gente tem que tratar de cirurgia reparadora, tá? Aqui o papel principal é afastar o caráter exclusivamente estético do procedimento. Davi, eu consigo afastar a estética do procedimento? De forma alguma. É impossível você imaginar que em qualquer mulher que vai mudar a sua mama, a estética não venha de carona, mas é uma carona obrigatória. Eu não consigo afastar. Nem por isso, e aí é onde entra a reparadora, nem por isso se trata de uma cirurgia de caráter estético, tá? Gente, a reparadora, o nome já fala, vem reparar. Mas reparar o quê? Sequela. Doença, obesidade. Tratamento. O tratamento pode ser a cirurgia bariátrica, como pode ser qualquer tratamento clínico, desde que a doença seja obesidade. Pessoas com sobrepeso estão doentes? Não, a obesidade é doença. Então as pessoas têm a doença, obesidade. Fez um tratamento, seja ele cirúrgico ou não. Saiu da obesidade. Ficou com sequela, essa sequela precisa de reparação. Daí se veio o nome de cirurgia reparadora. Tá? Então, a primeira função é descartar o caráter meramente estético. Por que é tão importante entender essa parte? O plano vai independente de qual seja o plano, sempre, 100% das vezes vai falar, ei, a tua cirurgia, Davi, ela tem caráter estético.
Porque ela não está no rol da ANS. Portanto, se não está no rol da ANS, e a própria lei, e é verdade, a lei dos planos de saúde fala categoricamente que cirurgia de caráter estético, meramente estético, não tem cobertura contratual. Lembra que eu te falei lá fora que a interpretação da lei, ela favorece mais a operadora do que o consumidor? É justamente nesse caso. Porque quando eu quero reparador, o plano vai aonde? Mas é estético. E a estética não tem cobertura obrigatória. Então, o primeiro papel é afastar o caráter meramente estético. Eu sou advogado, Davi. Eu não posso ser irresponsável. Eu sei que tem pessoas e pessoas que trabalham de várias formas e eu não estou aqui para julgar. Estou falando como é que lá no escritório a gente perfeito. trabalha. Nós temos mais de 1000 processos ao todo. A gente não... Meu papel é advogar. Eu não estou ali para virar médico. Eu não estou lá, Davi, para você chegar para mim, doutor, eu fiz aqui a cirurgia bariátrica, olha como é que tá a minha mama, e eu, nossa, que absurdo, e praticamente laudar o Davi sem que eu tenha competência para laudar. Então, precisa entender que o direito aos procedimentos reparadores, ou seja qual for, no direito médico, tem que ser baseado em evidência científica, tem que ser baseado em evidência médica. Não pode achar que você está na praia vendendo pirulito no grito, ganhando no grito, né? O picolé não é assim que funciona. O direito é baseado em evidência médica. Então, quem é que escreve para mim? Um médico. Esse médico vai dizer o que aquela paciente tem em consequência da obesidade que ela sofreu. E esse relatório médico, ele precisa efetivamente ser muito bem feito. E aqui, como a pergunta foi feita no que fazer, já vou antecipar. As pessoas que têm plano de saúde, elas perdem muito tempo indo atrás de médico do plano para dar esse relatório. E a possibilidade disso acontecer é praticamente nula. Essa é uma sacada. Sabe quando o sabe quando o profissional ele te entrega a estrada que te leva. Vou utilizar aqui uma metáfora, talvez, galera, tacanha, mas vocês, obviamente, irão relevar, tá? Sabe aquela estrada que te leva ao ouro no final, ou ao pote de mel, ou o que você queira dizer, tá bom? Então, se eu humildemente vou em busca de uma cirurgia bariátrica ou reparadora, a tendência protocolar, em defesa dos planos de saúde, e com todo respeito aos planos de saúde, mas seria, obviamente, o advogado do plano naturalmente advogar em prol do convênio. Isso. O médico. O médico. O médico, sim. Ele não vai se opor à operadora. Quando se trata de cirurgia bariátrica, é um pouquinho diferente, porque a bariátrica está no rol da ANS. Então, o médico, por exemplo, você precisa da bariátrica. Você vai no médico e o médico ele vai te prescrever a cirurgia bariátrica. Ok. Certo? Perfeito. Porque está no rol. Então, se a operadora negar, é baseado em ou fraude ou carência por doença pré-existente. Ela não vai negar porque não está no rol da ANS. Agora, as reparadoras, elas não estão no rol da ANS. Por isso que o médico ele não vai dar. Um exemplo claro, as operadoras proíbem. Né? Tem a operadora que as pessoas são cooperadas, né? Não vou citar nome, mas acho que ela deu toda a dica aí. Que ela fala claramente que isso realmente eu li e isso está no regimento novo dela. Se o médico... Olha que absurdo. Isso é um risco para a gente, consumidor. Se o médico der um relatório pedindo medicamento, procedimento, cirurgia, não interessa, de algo que não está inserido no rol, se o médico fizer isso, e o paciente vai na justiça e consegue o direito, esse médico está obrigado a fazer o procedimento de forma gratuita, ou seja... De forma gratuita. Ele não vai receber. Se o valor do hospital, o valor de eventual dano moral, de material cirúrgico, vai sair da produção desse médico. Honorário vai sair do médico. Ou seja, o médico vai ser execrado. O médico, ele vai... Se ele tiver um caixa baixo, ele vai quebrar. Não, entenda. Quando a gente fala de cirurgia reparadora, fica até raso porque a gente está falando de plástica. Agora, entenda o risco de uma pessoa que tem câncer diferente, porque
A doença, ela não vem assim, deixa eu ver se tá na ANS, para saber se eu posso pegar aquele corpo. Ela simplesmente aparece. E se o tratamento prescrito pelo médico não estiver, ele não vai passar. Porque se for um tratamento de 500 mil, é do bolso dele que vai sair. É do bolso dele que vai sair. Então ele não vai, tá? Quanto a isso, a gente está até movendo, fazendo as estratégias para mover uma ação para que proíba esse tipo de atitude. Mas sobre a cirurgia reparadora, ir ao médico, já sabe, ele não vai te dar o relatório. Caico, por quê? O máximo que o médico pode dar, Davi, é a barriga, porque está no rol da ANS. Se você quiser fazer abdominoplastia, fica aí só com a sobra de pele do abdômen, você vai no médico do plano, e aí o médico do plano vai solicitar. Isso também, infelizmente, acontece situações que o médico não faz, porque o valor é baixo, mas o médico é cooperado ao plano. Se ele é cooperado, ele está de acordo com os valores pagos pelo plano. Ele não pode cobrar do paciente, tá? Então, a barriga está no rol da ANS. Portanto, é o procedimento simples de se conseguir. Tem exceção? Tem. Existem alguns planos que, dentro de uma regra absurda, não está na ANS essa regra. Exemplo, quem é que tem direito à abdominoplastia? Quem fez a bariátrica ou emagrecimento de forma clínica, saiu da obesidade e ficou com tecido em avental. O que é o tecido em avental? A queda da pele. Ele não fala, por exemplo, Davi, o tamanho da queda dessa pele. Em nenhum momento ele está falando tem que ser de 10 centímetros, tem que ser de 5 centímetros, tem que cobrir a genitália. E tem um plano que fala que precisa cobrir a genitália. Ora, para cobrir a genitália, para você emagrecer peso suficiente para a pele da barriga, cobrir a genitália inteira, são quilos mortais. Pessoas do quilos mortais, elas praticamente não sobrevivem. Elas morrem antes de chegar lá. Elas não vão simplesmente fazer a bariátrica. E a obesidade, ela tá lá, o obeso, ele tem o mínimo, mas ele não tem máximo. Não existe, não. A partir daqui não é mais obeso. É o que, querido? Essas pessoas do quilo mortal não são obesas tal qual aquela que não tá no quilo mortal, que tá 50 quilos a mais. Ela precisa ter 250 quilos a mais para poder ter essa cirurgia? Não. Tá? Então, o único procedimento que está no rol é a abdominoplastia. Se está no rol, não é para ter dificuldade, o que não significa dizer que não vai encontrar dificuldade. Não é para ter. O resto, peito, costas, glúteo, rosto, pálpebra, braço, coxa, todos esses procedimentos não estão inseridos no rol. Portanto, precisa de uma estratégia para conseguir o relatório médico bem feito. Sem um relatório médico bem feito, esquece. Esquece. E se não tiver uma estratégia bem feita, você vai sucumbir. Por quê? Gente, a cirurgia reparadora não é para todo mundo. Infelizmente, Davi, ainda tem gente que acha que é um direito que assiste a todo mundo, que parece uma ligação direta. Fui obeso, fiz a bariátrica, tenho direito. Não. Fui obeso, fiz o tratamento, fiquei com sequela, tenho direito. Mas existem, embora uma minoria, existem sim pessoas que não ficaram com sequelas. Um exemplo que eu gosto sempre de dar são pessoas jovens. Hoje, a bariátrica, cada vez mais jovens estão buscando a cirurgia. Então, antigamente, há 2, 3 anos, só 18 anos para cima poderiam e tinha um limite de idade também. Até porque a obesidade, ela gera vários outros males. Ela pode gerar, sim, várias outras comorbidades. Várias, né? E aí essas pessoas de 16 anos estão fazendo a cirurgia. Se ela foi obesa 1 ano da vida dela e fez a cirurgia e tem um colágeno de uma pessoa jovem, 16 anos, 17, 18... Problema resolvido. Possivelmente ela não vai precisar da cirurgia reparadora. Então não é todo mundo que tem direito, precisa ter sequela. Sim. Então, como é que você faz para conseguir? Você vai no médico particular. E aí é importante entender que todo médico sabe escrever um relatório? Claro. Mas normalmente os médicos escrevem relatórios para que outros profissionais da saúde leiam. Seja farmacêutico, seja outra área, seja a própria operadora. Quando a gente entra na justiça, quem vai ler é um
juiz. Ele não fez medicina. Ele não tem obrigação de saber termo técnico nenhum. Então, o relatório ele precisa ser escrito para que um leigo de medicina, logicamente, entenda sobre a necessidade, imprescindibilidade, possível urgência e ser insubstituível. E aí é onde entra o talento do profissional que domina a jurisprudência Exatamente. para conseguir gerar esse nível de clareza para que uma pessoa que não atua na área das ciências médicas possa compreender com nível de razoabilidade e dar o direito. Exatamente, porque o que não falta é gente chegando com orçamento. Gente, pelo amor de Deus, orçamento não é relatório. Qualquer pessoa consegue orçamento, qualquer pessoa magra, se chegar lá, doutor, eu quero colocar um peito, ele vai sair com orçamento. Tem que linkar tudo, tem que linkar. A cirurgia reparadora tem que ser linkada com a obesidade, tem que ser linkada com a sequela. Se não tiver esse link, não vai dar certo. E lógico, quando eu fiz a minha reparadora, o relatório era horrível. Era um relatório escrito à mão, um garrancho de médico mesmo. Mas naquela época, tudo entrava. Isso era 2015, Não, foi 2019. 2019. Isso, 2015 foi a bariátrica, mas a Tudo bem. reparadora... Você fez a bariátrica em 2015 e a reparadora em 2019. 2019. Então, quando eu entrei com o processo, aquele relatório simples, ele era suficiente. Mas o plano também atualiza a sua defesa. A operadora vai atualizar seu tipo de defesa. Ela vai lá, opa, peraí, deixa eu estudar. Ela vai estudar. E aí se entende que é preciso que o relatório seja muito melhor. Se eu fizesse um comparativo do meu relatório com o relatório que é utilizado hoje possivelmente eu não conseguiria eliminar com o relatório que eu entrei. Então é preciso que entenda que é necessário ter estratégia. Primeira coisa que eu faço no escritório é desenhar a estratégia. Né? Um exemplo claro. Lembra que eu falei? A pessoa tem que tirar o caráter meramente estético. Pensa comigo. A pessoa emagreceu 50 quilos e pede só o peito. O juiz pode entender que se trata de caráter meramente estético, já que ela está escolhendo onde ela quer colocar. Sim. E o ideal é que você peça todas as cirurgias reparadoras, ainda que você não queira operar. Ninguém está obrigado a fazer o tratamento até o final. Ninguém. Então, por exemplo, não quero fazer braço. O médico disse que tem indicação. Perceba, Davi, eu estou sempre botando o médico. Em nenhum momento eu estou falando, você não quer ou você quer. O médico disse que você tem indicação para o braço. Mas você não quer fazer o braço? Coloque no relatório. Entre com o processo pedindo seu braço. Por quê? Quanto pior, é uma frase que eu uso muito, quanto pior, melhor. Quanto pior você está, quanto mais sequela você tem, ajuda no seu processo. Então, se você precisa de 4 procedimentos, consta lá no laudo, excesso de pele na região abdominal, coxa, braço, peito. E aí pede, requerendo somente o peito, o juiz fala, ué, por que ela está escolhendo? Eu não estou falando da minha cabeça, não, estou falando de decisão. Tem juiz que decide dessa forma. Ué, por que ela está escolhendo só o peito? Então eu vou dar o caráter meramente estético aqui. Deve prosperar no tribunal? Possivelmente não. Deve prosperar no STJ? Também possivelmente não. Mas é um risco desnecessário de se correr. E quando a gente fala de TJ, de STJ, a gente está falando de instâncias superiores que levam o quê? Tempo. Nós já recebemos muita gente boa aqui no Creative Talk, certo? E a gente acredita que o elogio, ele precisa ser sempre honesto e sincero. E uma das questões que nós não abrimos mão na comunidade, a gente sempre fala a verdade. Sim. Porque a gente entende que a verdade, ela rompe barreiras, ela é o melhor exemplo, ela arrasta, ela amplia o nível de consciência, ou te leva a um outro padrão de consciência. Sim. Então esse está sendo um dos momentos, ao meu ver, nesse ano de Creative Talks, um dos momentos mais icônicos, porque nós recebemos médicos que são referências nacionais na cirurgia bariátrica, como é o caso do Ibrahim Cavalcante. E ele tem impactado centenas, milhares de vidas.
Só que nós estamos hoje tendo o privilégio de receber Kaique Borelli. Então, qual é a percepção que nós estamos tendo? Que muitas pessoas acabam desistindo, muitas pessoas doentes, Sim. com doença crônica. Isso não é brincadeira. Isso leva as pessoas à limitação de vida. Sim. Isso subtrai a longevidade. Leva à morte. É uma coisa séria. Então, hoje, nós temos a consciência que muitos pacientes obesos, crônicos, acabam desistindo da bariátrica porque encontram uma série de obstáculos. E, por vezes, também desistem, uma vez passando pela bariátrica, desistem da cirurgia reparadora porque eles se encontram sozinhos. Eles não têm um entendimento ferramental e, às vezes, existem profissionais e profissionais, eles não conseguem ter o esclarecimento que os leve a um outro patamar de consciência para cuidar de si. Então, para nós, aqui na Creative hoje, está sendo icônico você está falando sobre um tema que é esclarecedor para a comunidade e, ao mesmo tempo, é um tema virtuoso, porque dialoga também com a necessidade de nós termos a consciência, buscarmos o conhecimento e nos aproximarmos e termos os serviços de profissionais competentes. Isso é uma outra questão também muito séria. E aí vem um questionamento como leigo, tá? Quanto tempo leva entre o momento que eu fui a um profissional, a um médico, e ele disse, olha, você tem todos os números, você tem todas as indicações Das cirurgias. para a cirurgia bariátrica. Quanto leva? Aí ele, poxa, foi negado. Lhe foi negado o direito. Tá? Por algum motivo, por algum pormenor, enfim. Uma vez, ele indo ao seu escritório, ao Kaique Borelli. Em quanto tempo você consegue, de maneira competente, de forma verdadeira, reverter esse cenário? Olha, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, Davi, você concorda comigo que a bariátrica é uma doença que sofre preconceito? Em todo canto. A obesidade, sim. Sim, claro. E o judiciário nada mais é do que um resumo da sociedade ali dentro. Ou seja, a obesidade também sofre preconceito. Você citou o Ibrahim. Eu gosto muito de falar do Ibrahim, porque o Ibrahim ele também tem uma visão mais macro sobre a obesidade. Quando o plano nega a cirurgia bariátrica, ele só nega por alguns poucos motivos. A bariátrica está no rol da ANS, portanto, a negativa acontece em casos de exceção. Exemplo, meu caso. O plano negou por quê? Porque meu plano era novo. Então, por eu já estar obeso, quando eu entrei no plano, eu tinha que cumprir uma carência de 24 meses. Para qualquer doença pré-existente, essa é a carência, 24 meses. Que deixa de existir quando se trata de uma urgência, que a carência é de 24 horas. Certo? Então, vamos lá. Se eu entro com um relatório mal feito, eu elevo as mesmas falas que o obeso escuta no dia a dia. Ah, é só fechar a boca. Ah, todo magro tem solução para um gordo. Cara, isso é... Não é Isso assim? é um absurdo, cara. Quando você escuta, é só fechar a boca. É só fechar a boca, né? É só... Ou seja, se bate muito no obeso e não na obesidade. Isso é algo que a gente precisa mudar, né? O meu desafio para o ano que vem, 2025, é mudar essa questão. É bater na obesidade, não é romantizar a obesidade. De jeito nenhum. O obeso, ele está doente. Ele pode se sentir feliz, sexy, bonito. Se ele está obeso, ele está doente. Isso não é uma questão nem sequer discutível. Pode estar, inclusive, com as taxas ótimas. Ele está doente. Tá? Então, o que a gente busca, o que eu busco para 2025 é mudar. É que aquele obeso, ele que apanha tanto, apanha em casa, nos olhares, no preconceito, que leva ele a comer É escondido. estigmatizado total. Total. E em casa, te falo porque eu passei por isso, né? Você vai comer um pão
né? E aí, papais e mamães que estão assistindo a gente aqui, que tem um filho gordinho em casa. O filho vai lá comer um pão. Aí eu, filho, já vai comer pão? Aí o filho para. Você acha que ele parou? Ele tá escondido comendo 3. E ele vai comer escondido e rápido. Isso é muito duro. Ou seja, ele não vai saciar Gente. sequer a vontade de comer pão, Sim. porque ele tá comendo rápido. Então ele vai comer mais, vai engordar mais. Essa fala nunca vai ajudar. Então, essas pessoas sofrem em qualquer lugar. E o meu desafio é fazer com que ela encontre um grupo de pessoas que querem bater na obesidade, mas querem abraçar o obeso. O obeso não tem que apanhar. Por que a gente tem empatia com cardiopata, com pessoas com câncer, mas não tem empatia com o obeso? Ele está doente tal qual. Eu até falo que são 3 doenças que são silenciadas. Não são silenciosas, são silenciadas. A obesidade é uma delas, o adicto é outra. E a depressão é falta de Deus, né? Todo mundo tem uma solução para um problema que você não vive. Isso é muito sério e não pode acontecer. Essa frase foi muito forte. Todo mundo tem uma solução para o problema do outro. Exatamente. Ou seja, todo mundo tem uma solução para um problema que você não vive. Não tá na pele, né? Não Então tá na você pele. consegue encontrar soluções. Sim. Né? Aquela mesma história. Eu sempre falo, minha amiguinha tá passando um momento difícil no relacionamento. Aí a outra amiga dela, que tá solteira há 10 anos, deu conselho. E ué, não levou para ela não esse conselho. Né? Então calma, cuidado com o que você escuta. Né? Tem que estar sentindo na pele aquilo lá. Não pode ser feito de qualquer forma, porque é até irresponsável. Né, quando você dá a solução para algo que você não tem a mínima ideia. Você não calçou o sapato daquela pessoa, você não sentiu a dor que aquela pessoa sente. Como Sim. você vai dar a solução para ela? Isso é muito duro. É muito duro. Então, o judiciário ele também tem preconceito. Ele também tem preconceito. Davi, eu atuo em várias áreas da saúde. Porque o judiciário, ele é a sociedade. Ele é a Ele sociedade. representa a sociedade. Então, se eu chego com um relatório médico comum, o que é um relatório médico comum? O obeso chega, vai lá, vai fazer os exames e vai nos profissionais indicados. Cardiologista, vai lá. Nutricionista, psicólogo, pneumologista. Que mais? Tem mais gente aí nesse rol. E aí vem o aval de cada um, que nada mais é do que um aval, gente. O relatório deles é para dizer assim, ó, está apto. Risco cardíaco baixo, tá apto a operar. É só isso. Nada mais do que isso. E aí o cirurgião vai, mete a guia, pega a guia e manda ao plano. O cirurgião não tem obrigação de saber se ele tá com carência, se ele não tá com carência, nada. Sim. Ele manda pro plano. Aí o plano, opa, carência, querido, não vai operar. E aí entra a questão. A pessoa vai, bate no meu escritório, eu disse, olha, deixa eu ver o que você tem. E aí vou fazer primeiro a análise documental do que ele tem. Lembrando que o laudo principal sempre é do cirurgião bariátrico. Por quê? Porque o resto é um aval. O psicólogo está lá para dizer que a pessoa não tem depressão, não tem problema com químico e psicologicamente está pronta para enfrentar a cirurgia bariátrica. É um aval. Tá? E aí o bariátrico vem falando quais são as comorbidades que aquela pessoa tem. E aí aparece o nome esteatose hepática. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Beleza. Que é perigoso, diga-se de passagem. Mas onde é que está escrito que é perigoso? Se no relatório não diz. Se eu chego com esse relatório, só esse relatório, se lá não tem dizendo que esteatose hepática pode levar a... Como é? Que troca o fígado, como é o nome? Sim, isso pode gerar uma disfuncionalidade. Não. O fígado ficar inativo, transplante. Transplante, que sim. pode levar a transplante de fígado. Pode, sim. É outro papo. O juiz tem que saber isso? Não tem, Davi. Quem tem que falar isso para o juiz é o médico que assiste a paciente. Sim. Então, não é todo mundo que consegue a quebra de carência, porque nem todo mundo está com as taxas para mostrar que existe uma emergência, que existe uma urgência, uma necessidade. Outro exemplo, se a pessoa está obesa, ela fez o plano sabendo que está acima do peso, ela não tem como saber que está com esteatose. Esse era um papel do plano de saúde. O plano de saúde tinha que mandar o médico, fazer os exames e analisar. Exemplo claro, se você for fazer um seguro de vida, o seguro vai ou não vai mandar um médico na tua casa tirar teu exame? Vai. E aí depois ele vai analisar, olha, tu tá apto a entrar aqui, então não, opa, não te queremos. O plano não faz.
E aí, um risco que é do empresário, ele tenta passar para o consumidor. Não pode, gente. Não pode, não caiam nessa, tá? Quando eu levo esse relatório mais pobre, como se fosse enviado para a própria operadora de plano de saúde, não para um juiz, não para um leigo, a chance daquela liminar sair, ela é baixa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo comprovar efetivamente a urgência. E não adianta, querido, não adianta advogado que está nos assistindo buscar no Google a informação. Porque se o médico não está dizendo, você não está capacitado para ser médico. A não ser que você seja médico e cirurgião bariátrico. Aí muda e advogado. Aí muda de figura. Né? Muda de figura. E Homem de Ferro também, né? Se você tiver... Múltiplas funções. Aí muda de figura. Mas se não for, não tente ser médico dentro do direito. Seu papel é mostrar para o juiz o que é preciso. E aí entra, onde o Ibrahim entra. O laudo do Ibrahim é o laudo mais completo. Ele fala todos os riscos que aquela pessoa tem se continuar obesa. Então, o paciente obeso, Sim. ele recebe um laudo do Ibrahim Cavalcante, tá? Esse laudo, ele não... Se eu estiver enganado, você me corrija. A galera que tá escutando, tá observando, ele não precisa necessariamente ir para a operadora. Ele pode ir para o advogado não. e direto para o juiz? Não. Qual é o caminho? Não. Caminho, gente, vai entrar qualquer coisa na saúde, você precisa da negativa do plano. Entendi. Ah, perfeito. Compreendi. Perfeito. Qualquer. Você precisa encerrar as possibilidades administrativas junto ao plano para poder ir ao judiciário. Compreendi. Né? Pode entrar sem? Lógico que pode. Mas aí qual a função do juiz? Opa, não tem negativo, vou intimar um plano para em 15 dias. Olha a urgência indo embora. Sim. Vai levar 15 dias úteis, aí tome tempo. Sim. Tá? Então, a pessoa pegou o relatório médico, a guia, normalmente a guia do plano de saúde, né? Não é nem um relatório, só a guia, com os relatórios dos profissionais, leva na operadora. A operadora vai avaliar se autoriza ou não. Se ela negar, Perfeito. Entendi. aí nasce ali sua possibilidade de buscar os seus direitos. Que, como eu acabei de falar, não é para todo mundo, é desde que tenha realmente urgência. Não adianta pessoas que não têm nenhum problema, querem fazer a bariátrica lá, tudo bem, tem carência, vai precisar respeitar ali a carência porque não tem uma urgência ali no meio. Tá? Não é para todo mundo. Você precisa efetivamente estar ou com esteatose, ou com o joelho ruim, ou com a coluna ruim, coisas que a continuidade com aquele peso exagerado vai trazer malefício para sua saúde. Entende? Isso aqui é extremamente necessário. E aí, quando eu tenho esse relatório mais completo, eu não levo qualquer coisa para um juiz, eu não levo qualquer coisa para algo que representa uma sociedade que tem preconceito com o obeso. Eu consigo, com mais facilidade, um kit chamado kit Regenera, que é normalmente para idosos, dar um jeito no joelho, ou seja, pessoas que estão com dificuldade de locomoção, que não tem risco de morte, do que a bariátrica, que tem risco de morte. A obesidade tem risco de morte. Então, se for mal escrito, a pessoa tem mais empatia com o idoso que precisa se locomover melhor do que com o obeso que corre risco de morte. O que eu tô falando é o que eu vejo lá no escritório. Não é da boca para fora. Entende? Você falou que você tem mais de 1000 processos no escritório, mas o meu questionamento desse período para cá, quantos pacientes você conseguiu auxiliar? Ah, não tenho a mínima ideia. Muita gente. Muita tá na gente. casa aí das dezenas, das centenas. Das centenas, Das já. centenas. Já, claro. Das centenas. Né? A maioria dá certo. A grande maioria dá certo. Seja de cirurgia bariátrica, seja de cirurgia reparadora, porque o direito ele é muito bom. A gente tem um cuidado, lógico, a gente nunca garante resultado, porque quem vai decidir é um juiz. Sim. Né? Eu acabei de dar um exemplo de um juiz que entende que se você escolher só o peito, ele vai entender, ele vai interpretar que se trata de uma cirurgia de caráter estético. E acabei de falar que possivelmente isso não vai ser sustentado nem no segundo, menos ainda quando chegar no STJ. Né? Mas é a cabeça de juiz. Entenda, só em Fortaleza nós temos 39 varas cíveis.
São 39 cabeças pensando diferente. Sim. Tem como você imaginar que não, vamos pensar igual. Não existe possibilidade de um paciente, uma vez obeso, uma vez recebendo o laudo de um médico de confiança que naturalmente o indica para uma bariátrica, e uma vez sendo negado, ele não pode ir para um estagiário, iniciante, um amador. Ele precisa ir para um profissional competente, que já vivenciou uma série de ganhos, que entende esse processo. Se eu tiver... Acho que eu estou dizendo aqui uma mesmíssima obviedade. O Creative Talks, ele alcança uma comunidade de empresários, de empreendedores, enfim. E você tem uma trajetória muito exitosa na advocacia. Mas você teve muita coragem para fazer uma espécie de tipping point, um ponto de virada. Sim. E isso é empreendedorismo na veia. Coragem, ousadia. Você colocou o pé e não havia ainda o chão nesse negócio. Era tudo mato. O que é que te levou a fazer isso? Porque para nós isso é ouro aqui dentro. O primeiro ouro que nós tivemos acesso hoje foi você orientar. Então, isso é um conhecimento que não se perde. A gente está democratizando saber para o Brasil. Então vai existir aí centenas de pessoas que têm... Ou seja, certamente dezenas ou centenas de pessoas ou estão na obesidade, ou tem um familiar, um amigo na obesidade e tá assistindo o que a gente tá dizendo aqui. E essa galera vai indicar, vai dizer, olha, cara, tem sentido, vamos acionar o plano. Cara, tem sentido, vamos a um médico competente, vamos acionar o plano. Se for negado, a gente pode ir para um escritório competente. Então esse eu vi isso como ouro, tá? E o outro ouro que eu vi também, o outro elemento de valor para os empreendedores, ou seja... O primeiro todo estágio que nós tivemos no Creative Talks com você, Caico, cara, é democratizar o conhecimento, levar as pessoas a um outro nível de consciência. É isso que nós estamos fazendo. Democratização de saber com o Caico aqui. Perfeito, com o doutor Caico. Mas o segundo momento, que também envolve o Creative, é um momento que desperta os empreendedores. Porque não é todo mundo que está... Assim, acordou de manhã, cara, vou fazer uma virada na minha carreira. Acordou de manhã, eu vou migrar do direito trabalhista e eu agora vou atuar no direito, vamos lá, imobiliário, ou o que seja. O que é que te levou? Qual foi o elemento decisivo? Que disse assim, cara, eu vou na fé aqui, pode dar ruim. Esse negócio aqui pode quebrar, isso aqui pode dar errado. Então, qual foi o momento? E eu sei que isso vai inspirar as pessoas que estão nos escutando. A gente tem tempo? Bom, ela vem lá de trás. Davi, vem lá de trás. Eu não tive uma infância fácil. Não existia dinheiro, não existia sobra. A minha mãe me criou com muito esforço. Muito esforço. Não foi fácil. Não tive pai presente. A minha mãe... é a pessoa mais importante da minha vida. Então, em nenhum momento existiu facilidade, né? Morei a vida inteira até o meu primo casar. A gente morou junto, todo mundo junto, minha avó, minha mãe, meu primo e eu. E foi assim durante muito tempo. E, como infelizmente na minha família isso aconteceu, eu era muito comparado com uma pessoa que não ia dar em nada. O que acontece? As pessoas queriam atingir a minha mãe. Qual a melhor forma de você atingir uma mãe? Ataque o filho. E aí meu tio me atacava muito forte, né? E eu era muito comparado ao Yuri, que é um profissional extremamente competente, é um educador físico, que não tem nada a ver com isso, era tão vítima quanto eu, embora ele estivesse do outro lado da moeda, né? Como a pessoa que ia dar certo em tudo, eu era a pessoa que ia dar errado em tudo, né? E aí... foi assim durante boa parte da minha vida. E com a obesidade, isso tira ainda mais de ti. Eu já passei a vida inteira, né, desde a infância, só com duas pessoas que acreditavam realmente em mim. Que era minha mãe e minha madrinha, que é minha tia. O resto, não. Então, isso veio lá de casa.
Quando eu fui me formar, aliás, eu entrei na faculdade e era muito relapso no começo. Muito, extremamente relapso. Uma pessoa que não conseguia ficar sentado, não conseguia me Na concentrar faculdade? na faculdade. Faculdade Desde o de colégio. Direito. Desde o colégio, não conseguia ficar Perfeito. sentado. Né? Eu não tenho diagnóstico e nem vou ter a audácia de falar que eu tenho, sofro de TDAH ou coisa do gênero. Mas é possível que tenha, porque eu não consigo ficar sentado. Por exemplo, eu tô aqui balançando as pernas o tempo todo. Porque se eu estiver falando, eu só sei falar andando no telefone. É um negócio absurdo. Né? Isso desde sempre, tá? E aí existia uma figura importante, e aí talvez tu se enxergue nela, porque tu também é professor. E eu tive o maior educador que eu podia ter. Eu não tive pai presente, né? Então, imagina que minha única referência masculina era meu tio que me atacava. Né? Então, não tive pai presente. E quando eu cheguei na faculdade, existia uma cadeira de Direito do Trabalho que eu perdi por falta. Uma vez, perdi por falta a segunda vez. Eu tinha FIES, perdi o FIES. E aí, danou-se, agora eu não vou mais fazer nada, né? E aí foi um momento que eu tive que amadurecer. Meu amigo, teve um momento que eu fiquei assim, se eu não voltar a estudar, eu vou me lascar, mas é lindo. Minha mãe não é formada. Entende? A minha família não teve formação. A primeira pessoa a se formar na minha família foi meu primo, que tem 3 meses de idade a mais que eu. De formação. Então, a gente não teve estudo. Não era família de estudo. E aí, eu fui para uma... Parei de estudar direito, 2 anos e pouco. Quando eu fui voltar a estudar, já tinha começado a trabalhar, tinha pago a dívida da faculdade. E quando eu fui voltar a estudar, eu ia fazer publicidade. Estava decidido a fazer publicidade, não ia mais entrar em direito. Eis que vou para uma festa de formatura de odonto, não lembro o ano, da hoje esposa do meu melhor amigo, do Felipe Rios, da Lorena, e encontro um carequinha, bigode, professor de direito do trabalho, que eu perdi a cadeira 2 vezes com ele, e que foi meu professor do primeiro semestre também, Fernando Bastos Ferraz. E eu encontro com ele, e já vou pedir desculpa caso eu chore, porque esse cara mudou a história Não tenho que desculpar. da minha História vida. mansa essa de vida. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, fala, professor! E era a formatura da filha dele também. Aí ele olhou, Caico, como é que você tá? Um sorriso assim, eu sou capaz de olhar para essa janela e ver o sorriso do Fernando Ferraz. Caico, que bom te ver por aqui. E aí, como é que estão as coisas? Ele, tudo bem contigo, como é que tá lá na faculdade? E eu tinha parado de estudar. Ele disse, não, professor, desisti. E aquele sorriso, aquele brilho foi apagando. Apagando. E ele olhou, e eu tinha perdido a cadeira dele 2 vezes. 2. Ele olhou e falou assim, ó, como assim você desistiu? Não entendi. Eu disse, professor, a sua cadeira eu perdi 2 vezes. É lógico que não é pra mim. Aí ele pegou no meu ombro e disse assim, olha, da sua turma, minha turma tinha muita gente boa. Da sua turma, você era um dos poucos que eu via como um grande advogado. Eu não tô falando de concurso, eu não tô falando de ser juiz, tô falando de advogado. Pensa. Fiquei muito triste e tal. E aí, quando eu encontrei com ele, era final de semestre letivo, e eu ia estudar já no próximo, só que ia pra publicidade. E aí um dia eu, quer saber? Eu sempre quis direito, eu vou acreditar no que o Fernando me disse. Não sabia o paradeiro do Fernando nem nada. Fui na faculdade, me matriculei em direito. E não escolhi cadeira. Eu simplesmente não escolhi nenhuma cadeira. E sabia que o pessoal da minha turma se formava no semestre que eu ia entrar. Que eu ia voltar. E fui lá, como eu tinha perdido algumas cadeiras, eu não tinha como escolher uma grade 100%. Ah, 5º semestre, todas as cadeiras. Não, era perdido. Era uma ali, outra acolá, né? E cheguei atrasado no primeiro dia de aula. E o Fernando era o professor. Entrei correndo, não era minha turma, não conhecia ninguém lá. Entrei, sentei no meio pro final, onde tinha vaga.
E aí ele tava dando aula, ele parou, olhou, aí soltou um sorriso, né? Aí eu, tímida ainda, opa, eu pensei, né? Pô, Fernando, que legal que seja com ele. E aí ele tentou ali dar aula mais 5 minutinhos, aí ele tipo, gente, preciso parar essa aula. Porque preciso apresentar uma pessoa para vocês, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, faz amizade como ninguém, e falando muito bem de uma pessoa que eu não sabia de quem era, tinha acabado de entrar naquela turma, né? E ele fala assim, sabe tudo de direito do trabalho, que é o Caico Borelli. Navi, eu parei assim, fiquei, sabe quando dá aquele choque, todo mundo vira, né? Ou seja, eu tinha perdido a cadeira do cara 2 vezes. E aquele educador chegou na frente de todo mundo e falou, sabe tudo de direito do trabalho. Ele jogou uma responsabilidade nas minhas costas que só ele sabia que eu podia aguentar. Nem eu sabia, nem ninguém sabia, mas o Fernando sabia. E aí, eu terminei a turma dele, a aula dele com 10 no final do semestre, né? Eu tirei 7 alguma coisa, 8 alguma coisa e fechei com 10. E aí eu passei a ser... Eu sempre tive muita gratidão pelas pessoas que influenciaram na minha vida, né? E ele, lógico, não é diferente. Eu peguei final de ano, mesmo com pouquíssimos recursos, eu fiz uma cesta e entreguei para ele. Era final de ano, então era uma cesta de Natal, né? E dentro dessa cesta eu entreguei uma carta. E a carta ela foi escrita uma única vez, nunca passei a limpo. Foi com erro de português, foi com rasura, foi do jeito que ela tinha que ir, né? E eu lembro, o começo da carta, eu lembro com muita perfeição, que era assim, professor Fernando, eu vou escrever com a mão que o coração está pedindo. E essa carta não tem cópia. E aí eu agradeço a ele aquele gesto daquele dia. E aí hoje o Fernando tem uma das salas lá com o nome dele, no escritório. Sala Fernando Ferraz. Porque ele mudou completamente a minha vida. E eu tô falando de uma pessoa que... Olha o que eu vou falar. Lembra que eu falei que lá atrás, na minha infância, eu era o que não ia dar em nada. Então eu não tinha confiança em mim. Quem confiava em mim era minha mãe, minha tia e então Fernando Ferraz. Cheguei na prova da OAB. Não sei se você sabe como funciona a prova da OAB, mas são 4 cadernos em cores diferentes, em questões diferentes, e as questões ainda têm as múltiplas respostas diferentes. E eu vi um cara do meu lado respondendo uma questão, e aí, pelo tamanho da resposta, eu vi a dele, vi a minha, vi a dele, eu mudei a minha. Eu não conhecia o cara. Eu nunca vi o cara na minha vida. Ele errou. E eu ia acertar. E eu fiquei assim, cara, como é que eu não acreditei em mim? O que aconteceu para eu não acreditar em mim? E aí eu também sempre tive um objetivo de vida. Dar uma vida digna para minha mãe. Isso era objetivo de vida. Era algo que eu nunca abri mão. Era de poder dar uma vida digna para minha mãe. E hoje eu posso dar. A gente fez a nossa primeira viagem internacional junto agora. A gente foi pro Chile. Foi incrível. Então, o ponto de virada foi quando eu entendi que eu ia me dar mal. E eu entendi o que eu queria da minha vida. Embora lá atrás, embora não acreditando, embora nada disso, eu sempre quis coisas boas. Eu sempre gostei. Eu sempre olhava carros bons. Eu sempre quis. Eu não tinha como chegar lá. Entende? Isso aí eu não tinha como. Então, foi algo que veio de dentro para fora mesmo. Essa vontade de fazer diferente. E é uma vontade que ela nunca cessa. Pelo contrário, cada vez eu tenho mais vontade de fazer diferente. Como eu falei, a história da obesidade, né? De pegar algo que é batido de uma forma e entender de uma forma completamente diferente do que fazem, para entender assim, ei, eu passei pela tua dor. Eu sei que tu tá passando, mas aqui tu vai ter acolhimento. Aqui tu não vai ter, não é passar a mão na sua cabeça, não, você tá lindo, é isso mesmo, se aceite. Não, você tem direito de se achar lindo ou obeso, é um direito seu, se acha. Mas você tá doente. Vamos cuidar dessa doença. Sem que você seja ofendido, sem que você seja agredido. Algo muito forte que eu vi
de tudo que você me falou com muita verdade, né? Com sentimento, diz respeito à ressignificação. Sim. Porque você ressignificou o trauma da obesidade, do bullying, do estigma. Você ressignificou também o fato de não ter tido a presença constante de um pai. Você ressignificou aquela máxima, não vai dar em nada, não vai. E eu penso que a sua mãe, a sua vó, né? Mentira. Sua tia, sua mãe, sua tia. E o professor Fernando Fernando Ferraz. e o professor Fernando Ferraz foram protagonistas na sua história. Muito. Eles lhe auxiliaram a ressignificar. Então, parece-me, eu dialogo, entrevisto, converso com muitos empresários e empreendedores sobre a história de vida deles. E parece-me que o que te forjou a você alcançar esse patamar de ser uma referência na cidade de Fortaleza, uma referência no estado do Ceará, uma referência nacional, Sim, a gente tem 2023, 2024 a gente recebeu o prêmio de referência nacional. diz muito respeito à sua gênese, à sua origem. Porque você poderia ter colocado o vitimismo debaixo do braço e teria simplesmente aceito uma situação que não lhe colocaria no patamar que você está hoje. Sim. Então eu vi ressignificação, eu vi muita coragem, eu vi resiliência, humildade de ouvir aquelas pessoas que poderiam ser autoridades na sua vida, como a tia, como a mãe, como professor. Então, eu diria que esses são segredos que mostram um empreendedor de sucesso, hoje um empresário de sucesso. E a gente, aqui na Criativa, a gente se sente muito honrado de ouvir essa história. Você acabou de nos revelar uma outra questão que não estava no script. Não, não tava. Além da sua história de vida, você falou que o escritório ele foi ratificado, ele foi homenageado como referência nacional. Foi. Você pode falar sobre isso? Como é que foi isso? Bom, Vocês chegaram a essa classificação de referência em que área específica? Qual é o posicionamento? Hoje, são quantos sócios dentro do escritório? Quem é que está hoje nessa caminhada? São quantos advogados associados? vamos lá. Nós recebemos com muita felicidade o prêmio 2023 de referência nacional no direito, na minha área, no direito da saúde, né? Que coisa poderosa, rapaz. Foi 2023 e 2024. Tem tem uns graus, né? Então a gente entrou num grau, agora a gente está num grau superior e espero que a gente em 2025 conquiste mais um grau. Sim, irá acontecer. Deus te ouça, né? Irá Mais um acontecer. grau para cima. O escritório, ele tem pessoas, né? Ele não faço nada disso só, obviamente. Então tem grandes profissionais junto Tem com grandes você. profissionais. Tem grandes profissionais. Eu tenho, assim, né, uma gratidão imensa por eles, né? Por todo mundo que fez parte do escritório e não faz mais, por pessoas que fazem parte do escritório, né? A gente tem uma enciclopédia ambulante lá, os julgados mais absurdos, a Iane sabe. É um crânio, assim, absurdo. Ela sabe muito, 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 Qual o muito, nome muito. dela? Iane Feitosa. Iane Feitosa. Né? A gente tem a Thaís, uma Thaís Cruz organizadíssima, né? Uma pessoa ímpar, extremamente competente também. Yasmin, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas. Sem ela fica... Yasmin, Maria, é meu anjo, está comigo há 2 anos já. Né? E outras pessoas que fazem parte, né? A gente tem o Renato, a gente tem... Tem um time de Tem um time de profissionais profissionais. gabaritados que vivenciam a experiência da excelência. Essa história do Fernando, ela é legal, que o Fernando virou escritor. É um grande escritor, inclusive livros maravilhosos.
E aí ele lançou um romance recentemente. Eu inaugurei esse escritório físico em fevereiro. Ele foi para a inauguração. Legal. Lógico, a gente tinha o nome dele na sala lá, Legal. né? Chegou lá, foi. Uma homenagem. E ele me pediu uma autorização para usar a carta. Ou seja, o cara tem a carta. Eu me formei em 2011.2. Ele tem a carta desde 2008. 2007, 2008. E aí eu lembro que ele falou assim, Kaique, não nessa vez, né? Logo depois da carta foi ele se aposentou no mais alto grau da UFC. Então, prêmio como professor em números, e falou que aquela carta tinha sido o maior prêmio que ele já tinha recebido na vida enquanto professor. Sei que quando professor você deve estar imaginando. Isso é muito marcante, inspirador, poderoso isso. E aí essa carta hoje ela tá num romance dele. Né? Ela tá num romance lindo que ele fez. Ele me chamou para o lançamento do livro Quando a Briga, que ele conhece essa carta aqui. Eu disse, claro que eu conheço, né? Então ele também prestou essa homenagem. É uma pessoa que eu levo muito no meu coração. Ave Maria. Ímpar. E sobre a questão de vida, a minha mãe cantava uma música para eu dormir que eu nunca vi algo fazer tanto sentido hoje. É uma música de Moraes Moreira, que era A Lenda de Pégaso. Não sei se você conhece. Você quer dizer alguns versos pra gente? Como é que é? Ela conta a história de um pássaro, Sim. né? Como é que é? Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era, nem de onde veio. Aí vem, então vivia a sonhar em ser o que não era, voando, voando com as asas da quimera. E aí ele começa a falar do que aquele passarinho queria ser e não era. Queria ser uma gaivota porque ela é linda e todo mundo nota. E naquela de pretensão queria ser um gavião. E quando estava feliz, será misteriosa perdiz. E veja então que vergonha quando quis ser a sagrada cegonha. Então ele vai caminhando até ele não ser nada. Ele queria ser urubu, não foi. Queria ser pombo-correio, não foi. Queria ser um pombo, um beija-flor, não foi. E no final ele fala assim, ó. Aí então Deus chegou e disse, pegue as mágoas e a faixa, tenha o orgulho das águias. Ai. Deus disse ainda que é tudo azul e o passarinho feio virou um cavalo voador. Esse tal de pega azul. Lindo. Tanto que eu tô fazendo a arte para poder tatuar um Pégaso, porque ele tipo, parecia que ela sabia o que ia acontecer quando eu cantava pra eu dormir. E eu levo essa música com... Eu escuto muito, né? Se eu for botar aqui aquele Spotify, né? Eu sempre me encontro comigo quando eu escuto essa música. Quando eu tô perdido em alguma coisa, eu vou lá, não, peraí, deixa eu lembrar de onde eu vim. E aí essa música traduz, assim, boa parte da minha vida. É linda, 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 mas ela me toca, assim, no lugar de muita gratidão, não é dor, né? Essa quase lágrima que eu tô segurando para não cair é mais de felicidade, né? De hoje, de olhar para trás e saber que não foi fácil, não, né? Hoje tem muita gente que me segue há pouco tempo, não tem ideia do que foi, e acha que é fácil, foi fácil, que teve padrinho, que teve pai, que teve mãe. Não teve nada disso, né? Foi muita... Eu até falo uma frase que eu também uso muito, e hoje eu entendo como uma frase até errada, que eu sou a soma dos meus erros. E ela é incompleta, porque eu fui a soma dos meus erros, aprendi com eles, e hoje eu sou a soma dos meus acertos, né? O escritório também. E tudo isso veio sim de berço, né? Tudo que minha mãe pôde me ensinar, com história de vida, que é uma mulher de muita fibra, muita força. Queria eu ser 15% do que minha mãe representa para mim de força, né? Meu maior orgulho é ter conseguido, ela conseguiu fazer com que tudo aquilo que eu sofria, que era efetivamente muito pesado, não interferisse de uma forma para eu poder me justificar, de não dei certo por conta disso, né? De me vitimizar, como você bem disse. Não, eu obviamente, trato de tudo isso em terapia, é importante que você faça terapia, mas foi algo que foi bem trabalhado, bem administrado por ela, e que, de alguma forma, ela conseguiu que eu escondesse dentro de mim no lugar que eu só pude acessar quando eu tinha condições de tratar,
né? Ficou ali escondido durante tantos anos, né? Hoje não, hoje eu trato de boa, hoje eu consigo falar disso, né? Como eu tô falando aqui. Acho que é a primeira vez que eu falo disso em público, realmente, para público, realmente. E consigo falar isso sem dor no coração, mas com muita gratidão mesmo. Muita, muita, muita gratidão. Tenho que dizer para você da gratidão que aqui na Creative nós estamos tendo em ter lhe recebido. Eu que agradeço. Agradecer pela sua presença. Nós sempre temos encontros singulares que geram aprendizado, que democratizam conhecimento, que possibilitam insights. Mas hoje, para nós, Aí falou nela, ela ligando aqui. hoje era a mãe dele, tá, pessoal, aqui. Mas hoje, para nós, foi uma data de grande relevância, porque nós tivemos acesso hoje à história, à memória de um grande profissional do direito, premiadíssimo no direito de saúde, Obrigado. um escritório conhecido, uma referência na advocacia. E quando eu lhe perguntei a respeito, mas qual foi o seu tipping point? E aí você contou uma história muito poderosa. Poderosa para mim, poderosa para a audiência. E nessa história você falou de onde veio o seu tipping point. Ele está muito fortemente vinculado à sua mãe. Uma mulher que certamente pagou um preço poderoso pela sua vida. Com certeza. Né? E você está a honrando aqui. Isso. Né? Está honrando aqui. Então, parabéns pela história. Nós somos muito gratos de ter tido a oportunidade de conhecer essa história. Eu sei que é um tempo curto para tanta riqueza que você, com muita habilidade, conseguiu sintetizar. Obrigado. E a gente se sente muito agraciado por isso. E algo que eu vou pedir para você: qual o legado que você gostaria de deixar? Eu sei que você é jovem, mas qual o legado que você gostaria de deixar? Como advogado, como filho, como empreendedor, como empresário. Sim. Qual o legado? Porque, me perdoe talvez a conexão que farei agora, mas qual o legado que você almeja deixar? Porque, para mim, na condição de entrevistador e detetive, parece muito claro. Porque você está atuando em uma área que muda o propósito das pessoas. Exatamente. Mas eu queria ouvir de você, eu queria que você falasse para o nosso público. Qual o legado que você quer deixar? E como empreendedor, o que é que você incentiva as pessoas a fazerem? Bom, como empreendedor, acredite nas suas ideias, né? Pessoas para dizer que não vai dar certo, tem muita gente. Mas quando algo te deixar inquieto, quando algo tirar aquela sua paz que você sabe que poderia estar fazendo algo, simplesmente acredite. Acredite que se tu tem um terceiro poder te falando para seguir, siga. Simplesmente siga. Ande na direção, vai encontrando sua paz. Quanto mais você caminha na direção que você acredita, você vai encontrar uma paz absurda. E uma inquietude também, porque faz parte. Né? Faz parte. Mas se você tem algo que você acredita que pode fazer a diferença na sua vida, na vida de outro, como empreendedor, simplesmente vá. Vá. Não escute todo mundo, não. Escute o que o seu coração fala, que normalmente ele está certo. Normalmente ele está muito certo. Se eu tivesse escutado antes, a minha história teria mais sucesso, mas tudo no seu tempo. Então, primeira que eu falo como empresário é escute seu coração, siga com determinação que você vai alcançar. Você vai chegar lá. Como filho,
honre. Honre. Falo, como disse, vim de uma família sem estudo, né? Sem estrutura financeira. O que eu faço hoje por minha mãe é honrar, né? Eu sei o sal que ela comeu para me alimentar, né? Então, o que eu puder fazer para que ela tenha uma vida massa, digna, de viagem, de se curtir, de ir para show, tem uma amiga minha morando em São Paulo, mãe, quer ir lá em São Paulo? Vá, né? Eu vou fazer, né? Isso aí faz parte, eu faço com o maior prazer do mundo. Agora, eu tive uma grande mãe, né? Eu não estou falando, né, das pessoas que têm seus problemas com suas mães, vocês precisam resolver. Mas eu tive uma grande mãe, né? Então eu vou honrar o máximo e o máximo que eu puder. E deixar uma marca sobre o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é buscar o melhor da saúde e da vida das pessoas, né? Ser esse instrumento que as pessoas confiam sua saúde e sua vida. O criminalista, ele gosta muito de falar que ele lida com o direito mais poderoso, que é a liberdade, de fato. É um dos direitos mais poderosos, é a liberdade. Mas eu lido com a saúde e com a vida. E é com muita satisfação, com muita honra que a gente recebe cada caso que a pessoa está colocando assim, olha, eu estou depositando em ti a minha saúde, embora eu não seja médico, eu sou a pessoa que vai conseguir o tratamento dela. E a vida, né? Porque é lógico, quando a gente fala de bariátrica, a gente fala de vida. Quando a gente fala de reparadora, a gente fala de saúde. Quando a gente fala de câncer, a gente fala de vida. Quando a gente fala de AVC, procedimentos negados, a gente fala de vida. Então, ser esse elo entre o problema e a solução que traga saúde e vida das pessoas é o que me faz feliz, é o que eu queria deixar de legado no mundo, sim. Tivemos a honra de receber nesse Creative Talks Caico Borelli, empresário, empreendedor, advogado, de um escritório premiadíssimo no direito de saúde. Então, foi uma honra para nós, mas tenho que dizer para vocês que, somando todas essas qualificações, eu vi um homem extremamente inteligente, Obrigado. humano, empreendedor, corajoso, ousado, criativo e um homem de honra, cheio de valores que revelam que o empreendedorismo ele começa assim no berço, na gênese daquele que nos transporta e, no caso dele, nas asas de um Pegasus. Obrigado. Gratidão, até o próximo Creative Talks. Um pedido faço muito especial para vocês. Compartilhe esse dia, compartilhe esse Creative Talks e aconselhe as pessoas a assistirem até o final. Porque eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para centenas, para milhares de pessoas. E nós iremos compartilhar em todas as nossas multiplataformas. Um grande abraço e até o próximo encontro.